Nossa convidada de hoje aqui no Perfil Brasil é uma jornalista que fez uma das reportagens mais corajosas e mais importantes dos últimos tempos. Elisa Robson visitou o ex-chefe do Serviço Militar de Inteligência venezuelano, Hugo Carvajal, na prisão onde ele está na Espanha e ouviu dele denúncias gravíssimas de que existe uma ligação muito íntima entre os governos de esquerda da América Latina e os grandes cartéis do narcotráfico. Embora muito graves, essas denúncias acabaram tendo pouca repercussão na mídia e, estranhamente, nenhuma providência efetiva foi tomada pelas autoridades desses países para aprofundar as investigações. Elisa registrou tudo isso em um livro chamado Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Pois é, direto dos Estados Unidos, quem conversa com a gente agora é a própria jornalista Elisa Robson. Olá, Elisa, seja bem-vinda ao Perfil Brasil. Olá, Robson, muito prazer. Pois é, Elisa, essa história que terminou gerando esse livro é Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Né? Denúncias muito graves foram feitas na Espanha pelo Carvajal, que é um me corrija se eu estiver errado, né? É um ex-alto funcionário do governo venezuelano que na Espanha se propôs a fazer alguns acordos para diminuir a pena dele, que seria muito alta, tamanho envolvimento dele com o narcotráfico, e ele entregou um monte de gente, certo? E quando você fez essas denúncias, o Carvajal estava prestes a, vou usar uma expressão bem popular aqui, Elisa, abrir o bico, não é? E estava todo mundo numa grande expectativa, você informou isso para os brasileiros, e ali no meio do caminho, ele desistiu, Elisa, de falar o que ele sabia. O que foi que aconteceu, Elisa? O Carvajal, que foi esse, né, ex-general e chefe da inteligência, da contra-inteligência da Venezuela, ele é considerado pela justiça americana uma enciclopédia ambulante, porque a gama de informações que ele tem é muito grande. Então, ele tem, assim, pelo tempo que ele esteve na cúpula do governo venezuelano e também pelo fato dele ter acompanhado os dois governos, o de Chávez e o de Maduro. Então, ele sabia muita coisa, ele sabe muita coisa, ele tem muita informação estratégica, informação que tanto seria muito útil para o Brasil, para vários países da América Latina e da Europa também, como no caso da Itália e da Espanha, quanto para, enfim, o próprio governo americano, né? Porque ele enxergava e sabia como funcionava todo o esquema, digamos assim, de parceria aí do governo venezuelano com o narcotráfico, né? Especialmente com as Farc. Mas não só isso. Ele tinha também muito conhecimento sobre tudo o que acontecia também em relação a vários países. Nós estamos falando do Brasil, da Argentina, do Chile, da Nicarágua, do México, do Peru, e da Itália e da Espanha. Então, muita coisa ele sabia de todos os detalhes, ele sabe de todos os detalhes, né? A situação dele agora, ou seja, na verdade, quando ele foi preso em setembro de 2021, quando ele foi preso depois de uma operação em conjunto com o DEA, com o Departamento de Drogas dos Estados Unidos, e a Polícia Federal lá da Espanha, depois, quando ele foi preso, ele foi pedida a extradição dele para os Estados Unidos por causa das informações a respeito do tráfico de drogas para o país norte-americano. Por quê? Porque Maduro tinha prometido, né, isso está documentado aí, que eles iriam inundar os Estados Unidos com drogas. Então, por causa desse posicionamento, de toda essa situação, a justiça americana pediu a extradição dele. Ele tem conseguido se manter lá na Espanha, em Madrid, na prisão de Extremeira, onde eu estive, ele tem conseguido se manter lá, porque lá realmente é um lugar preferencial para qualquer pessoa que está condenada à prisão. Nos Estados Unidos, ele pesa sobre ele aí uma pena de prisão perpétua, e lá na Espanha ele consegue se manter então nessa prisão de Extremeira, que é uma prisão 5 estrelas,
né, que ele está lá. Então, ele faz de tudo, o seu corpo de advogados, todo o trâmite, né, todas as saídas jurídicas, ele tenta para se manter na Espanha em função dessa situação aí com os Estados Unidos. Em relação ao Brasil, o Brasil foi, então, um dos países denunciados por ele. Isso antes das eleições, aqui ele falou que, com todas as letras, que o narcotráfico havia financiado a campanha eleitoral da esquerda no Brasil, que seria a campanha de Lula, né? Que o narcotráfico é quem financiava, então, essas eleições, a exemplo do que o narcotráfico fez, por exemplo, com a Cristina Kirchner na Argentina. Então, ele fez essa afirmação contundente, disse que tinha provas, né? Eu, quando estive lá, que pude fazer a entrevista, isso foi confirmado, ele tem provas, ele reafirma isso, né? Ele garante isso. Agora, essa pergunta que você me fez aí, super importante, né? Por que então ele não trouxe, não veio à tona? Né? Por que ele não colocou tudo para fora, o que ele sabe em relação ao Brasil? Primeiro, porque ele, como está numa situação assim, muito desfavorável, né? Ele está preso lá em Madrid, ele precisa usar essas informações como moeda de troca para alguma coisa. Né, ou seja, para a liberdade dele, seja para diminuir a pena. Então, já parte daí, ele já não entrega essas informações completas, né, ele só entrega parte das informações, porque ele espera conseguir, então, alguns acordos. Ele tentou, por exemplo, um acordo com a Itália, né, ele queria pedir asilo na Itália, e foi tentado isso, mas acabou não acontecendo, embora ele tenha conversado com o Ministério Público italiano. Ele tentou em outros países também, mas não foi para frente. Então, essa foi uma situação bem importante e que acabou pesando. Então, ele entrega parte das informações, mas não entrega tudo em função de acordos. Na época, ele tentou fazer acordo com o governo brasileiro, né, que era o presidente Bolsonaro. Esse acordo, ele teve uma série, como sempre, né, tem uma série de burocracia envolvida, que como é uma questão internacional entre países, né, por exemplo, tem que fazer um acordo com a Espanha para a extradição dele, então acabou demorando isso. E o próprio Carvajal me disse que ele também estava com a expectativa, ele precisava esperar o que ia acontecer nas eleições do Brasil, porque ele temia pela própria vida. Ele falou, se eu entrego informações sobre o Lula, e o Lula ganha a eleição, eu vou ser morto. Ele falou isso, eu e minha família seremos mortos. Então, eu preciso esperar a eleição para saber se o Bolsonaro vai ganhar. Se o Bolsonaro ganhar, daí existe a possibilidade da gente fazer um acordo com esse e tal. E, de fato, infelizmente, a projeção que ele fez acabou se concretizando. Lula foi eleito, assumiu o governo, e daí, para ele, né, pessoalmente falando, fazer qualquer acordo ficou impossível, né? Ficou absolutamente impossível. Eu fiz pesquisa em seus arquivos e tem um fato que me chamou a atenção, que é que você se pronunciou bastante antes da eleição na Colômbia. Você cantou a pedra, posso dizer, né? Você disse, olha, tá tendo uma manobra para pegar um ex-membro da guerrilha e colocar na presidência da República, que o Carvajal teria entregue isso e que isso era fato. Né? E você fez aquela denúncia, inclusive naquele tom de essa denúncia está sendo feita para que haja tempo, né, de se tomar providência. As autoridades colombianas, parte delas, tentaram achar uma saída, mas aí também lá, como aqui, Exato. o Petro hoje e ele tem uma capivara do tamanho de um boi, que você falou, né? Não é isso? A questão do Gustavo Petro, que foi, porque foi antes, né, dele, eu falei isso antes dele assumir lá o governo, inclusive enfrentando aí a campanha que estava sendo feita no Brasil pelo próprio Lula para que ele recebesse apoio e o Gustavo Petro fosse eleito, e acabou sendo eleito. Carvajal falou que o Gustavo Petro, ele denunciou gravíssimo envolvimento com o narcotráfico, falou que o caso do Gustavo Petro era assim, que ele era o próprio, né, narcoterrorista que estaria assumindo o poder na Colômbia. A justiça colombiana, a Suprema Corte da Colômbia,
Aparentemente não é como aqui, cujos integrantes todos foram indicados por Lula, né? Então a gente pressupõe já que eles sempre vão favorecer o Lula. Lá eles tentaram, a Suprema Corte tentou ouvir e levantar as questões em relação ao Carvajal, até fazer um acordo, foi feito um movimento para isso, mas não em tempo hábil. O que aconteceu? Eles fizeram, acho que foi que no mês das eleições, e daí passou muito rápido. Na semana anterior das eleições, eles conseguiram o contato com o Carvajal para começar a fazer o acordo e não deu tempo. Se Gustavo Petro não tivesse sido eleito, provavelmente teria avançado essa situação. Positiva, no caso, né, a população e contra o Gustavo Petro. Mas o fato é que o Carvajal afirma que ele é um terrorista também, um narcoterrorista. Elisa, aí você tem 2 governos já envolvidos, não é? E você teve até, para confirmar essa sua informação, logo depois do pronunciamento do Petro na ONU, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá e defendeu abertamente a liberação das drogas. Foi naquele mesmo dia que o Bolsonaro fez aquele discurso, que o pessoal disse que ele estava usando o palanque da ONU para fazer campanha, que todo presidente do Brasil sempre fez discurso na ONU em véspera de eleição e ninguém nunca reclamou. Mas, enfim, quais os países, com essas informações que você tem, Elisa, que estariam hoje mais diretamente envolvidos? Eu vou deixar 3 aqui, Venezuela, Colômbia e Brasil, sem dúvida nenhuma. Teria esse movimento Argentina, você citou aí também a Argentina. E aí, quem escapa? Eu acho que está mais fácil para você dizer quem escapa do que quem está a essa altura, né? É verdade, eu estou tentando me lembrar quem escapa, porque ele falou além do Brasil, Colômbia, Venezuela e Argentina, ele cita o Chile, eu acho que, eu não me lembro... Paraguai, talvez? Paraguai, será? Equador? Talvez. Não, o Equador está totalmente envolvido. O governo do Equador teve, o governo anterior, né? Então, são muitos países. A América Latina, em peso, segundo Carvajal, ela foi dominada. E isso tudo relacionado com as articulações do Foro de São Paulo, que ele também denuncia. Agora vamos para a nossa questão brasileira aqui. A gente tem tido, você deve estar acompanhando, mesmo estando fora do país, episódios muito marcantes ligados a essa questão do narcotráfico. A gente está tendo uma guerra civil, praticamente, no estado do Rio Grande do Norte. Nós tivemos uma visita extremamente atípica, eu vou usar uma palavra bem leve, do ministro da Justiça a uma área dominada pelo tráfico. Eu conversei aqui neste mesmo programa Perfil Brasil com o deputado carioca Luiz Lima, e ele me disse, sem possibilidade de entrar lá, sem uma senha, sem uma autorização do comando, seja lá quem for. Bom, e temos um outro fato um pouco anterior, que é a transferência do Marcola, do Presídio de Segurança Máxima, lá na região norte, para o centro do poder. Você tem dúvidas, Elisa, ou que isso tem ligação com tudo isso que a gente conversou até agora? Pois veja só, né, que vários fatos, não de agora, né, mas há muito tempo, eles costuram, tem uma linha aí que costura vários fatos entre o narcotráfico e o PT, ou o governo da esquerda, digamos assim, né? Não só o PT, mas o governo da esquerda. Vários fatos, eles vêm se somando aí ao longo do tempo, né? E é muito interessante porque são declarações desde Marcos Valério, que fez essa declaração, fazendo a ligação do PCC com o Lula, até o próprio narcotráfico, né? Como a gente viu ali o PCC usando o e-mail Lula Livre, os diálogos cabulosos lá que foi grampeado pela Polícia Federal, e eles falando como eles conseguiam as coisas na época do governo Lula e depois não conseguiam mais com o governo Bolsonaro e o Sérgio Moro quando era ministro da Justiça, até
informações muito, mas muito antigas, lá de 2006, né, de antes até, que mostra também essas ligações. Por quê? Do que eu estou falando? Há, por exemplo, uma ampla reportagem, uma descoberta muito interessante, feita lá no início do governo Lula, em que as Farc, nos computadores das Farc, encontraram diálogos e conversas, citando o ministro, que hoje é nosso ministro, se eu não me engano, ele é nosso ministro novamente no Brasil. Então, lá no início dos anos 2000, foi achado nos computadores das Farc diálogos, então, que eles faziam referência ao governo Lula. Então, é assustador como essas conexões, essas ligações que o governo da esquerda insiste em negar, elas aparecem de tempos em tempos, né? Continuamente aparecem essas conexões. Então, assim, não é de hoje, não é novidade para ninguém isso. Então, a questão mais importante é que deveria haver um papel mais firme, contundente da justiça para investigar todos esses indícios, né, ao contrário do que disse o ministro aí, Flávio Dino, que não há indícios do PCC com o PT, há muitos indícios, há muitas declarações, há muitos depoimentos, né, de pessoas aí ligadas ou não ligadas ao narcotráfico, falando sim que existem conexões seríssimas, gravíssimas da esquerda com o tráfico de drogas. Agora, uma outra questão é o seguinte: tem alguns episódios, principalmente no judiciário brasileiro, favorecendo, estranhamente. Teve uma saída do Joaquim Barbosa com aposentadoria precoce, isso já faz tempo, né? Mas tem algumas medidas, de repente um juiz que estava completamente empenhado no combate, às vezes de segunda instância, ele muda de opinião, ele libera traficante, tem uma enxurrada de habeas corpus para traficantes no Brasil, e a gente percebe isso e a gente avalia que talvez exista, Elisa, um esquema de chantagem e ameaça. Nessas suas conversas com o Carvajal, ele chegou a aventar alguma coisa sobre chantagem de autoridades de alta patente que têm o poder decisório na mão? Isso está acontecendo, segundo essas denúncias? Você apurou alguma coisa sobre isso? Assim, o crime organizado, ele tem bastante poder nas esferas, né, nas altas esferas de poder, na cúpula dos governos. E isso envolve, inclusive, né, já vieram à tona aí várias declarações envolvendo, inclusive, a parte do judiciário que alvo, né, ou envolvido nessa questão do crime organizado em alguma medida, né, se descobre isso de tempos em tempos. Então, assim, o crime organizado realmente, ele tem seus tentáculos, né, em todas as esferas de poder, né, todas as áreas ele tem. Então, não é muito de se admirar que nós tenhamos aí, digamos, decisões da justiça que são muito questionáveis, muito questionáveis. Você citou a transferência do Marcola para Brasília, muito questionável, e agora se descobre que em Brasília estava havendo um plano para sequestrar Moro e sua família em troca, né, desse alívio da pena aí do Marcola lá na cadeia. Então, assim, são estranhas coincidências, né, trazerem o ministro, o Flávio Dino, autorizar a transferência dele para Brasília e logo em seguida se descobrir que esse traficante que veio para Brasília, estava acompanhando todos os passos de Sérgio Moro em Brasília. Então, assim, esses tentáculos que nós assistimos, essas decisões questionáveis da justiça, que favorecem estes traficantes, esses criminosos, elas são sim passíveis, né, de serem enquadradas aí em situações em que a gente né, vai confirmar que existe esse trabalho subserviente aí, em alguma medida, junto a esse poder criminoso do narcotráfico, que é muito poderoso e é uma rede internacional. É uma rede internacional de vários países, de vários governos, não é uma coisa localizada, é uma coisa muito grande,
como diz a própria denúncia aí do Carvajal, né, que envolve, assim, dezenas de países, por exemplo, só na denúncia dele. Só para corrigir a nossa informação, Celso Amorim. Celso Amorim. Celso Amorim, isso Paulo mesmo. Henrique, jornalista, nosso colega, não tem nada a ver com isso. É, Mas vamos lá. é. A questão da teologia da libertação também me chamou a atenção em um dos seus pronunciamentos lá em 2022, né? A teologia da libertação, que é um movimento da Igreja Católica, que estaria também ligado a esses movimentos todos na América Latina. Como é que isso se juntou aí, Elisa, na sua pesquisa? É o seguinte, o Lugo, agora também esqueci o primeiro nome dele, o ex-presidente Lugo do Paraguai, ele era um padre, né, que era o padre da teologia da libertação. Esse ex-presidente Lugo do Paraguai, ele teve, além da teologia, introduzir a teologia da libertação, ele foi apontado também com o envolvimento do narcotráfico. Então, por isso que esse assunto também, esse movimento dentro da Igreja Católica, acabou aparecendo aí nas minhas pesquisas e acaba aparecendo no meu livro, função, sobretudo, desse ex-presidente do Paraguai, que é um grande amigo aí de Lula, foi um grande amigo de Lula, o tempo todo foi defendido por Lula em todo momento, e ele inclusive se beneficiou muito de medidas aí de empréstimos em certo momento do Brasil, do governo do PT para o Paraguai. Então, assim, há uma conexão que também é perigosa, né, que eu vejo também como bastante perigosa aí, de um representante da Igreja Católica, que foi um dos missionários dessa teologia da libertação, envolvido também nessa esfera aí de narcotráfico. Agora, Elisa, mais duas perguntinhas só. Duas perguntinhas de 6 milhões de dólares. Né? Por que não se deu atenção a isso na mídia? Não é? Aí a gente teria que, numa teoria da conspiração, dizer que tem gente na mídia também envolvido com isso. Porque quando você falou, e para o Brasil, isso era para ser o assunto único da mídia. E, no entanto, você foi até, digamos assim, por alguns setores atacada, como bolsonarista, né, conspiracionista. Quer dizer, o Brasil virou uma avestruz, institucionalmente falando, com relação a isso, em boa parte. E não tomou providências, e assim como na Colômbia, que pelo menos você disse que existia uma mobilização legal para tentar impedir a eleição do Petro, o Brasil deixou as pessoas que estão denunciadas concorrerem normalmente, assumirem o poder e governar agora, não é? Com todas as regalias e privilégios que tem uma autoridade, e as denúncias continuam ignoradas. Essa é a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, de 6 milhões de dólares. Me responda, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que esse é o típico aí, a típica espiral do silêncio, né, que é uma teoria aí de comunicação, uma teoria de jornalismo, que essa espiral do silêncio acontece quando a mídia e vários setores se calam aí em relação a um determinado assunto, e isso, embora seja extremamente relevante o assunto, acontece essa espiral do silêncio, ninguém fala disso que aconteceu. No nosso caso, essas declarações desse que é considerado pela justiça americana o maior narcotraficante da América do Sul, fazendo declarações bombásticas, e isso, ou seja, de alta relevância, né, para a opinião pública, para o Brasil, para tudo, e não teve a cobertura, não teve o interesse que deveria ter, que normalmente deveria ter, né, da própria imprensa, e o que mais me choca é da justiça, o Ministério Público do Brasil, ninguém se movimentou com interesse de investigar esse assunto. Veja só que a Argentina mandou procuradores do Ministério Público para falar com Carvajal, a Itália mandou procuradores, o Chile também mandou seus procuradores do Ministério Público, e o Brasil, assim, ninguém, nem Suprema Corte, nem Ministério Público, nem a mídia tradicional, ninguém se
tomou essa postura, essa decisão, igual outros países fizeram normalmente, foram pelo menos apurar que denúncias tão graves eram essas, né, já que o próprio governo, por exemplo, norte-americano, está tentando capturar essas informações, e aqui nem visibilidade suficiente deram a essa pauta. Então, eu acredito que seja aí uma espiral do silêncio, bastante conveniente para muita gente. E isso está crescendo. Eu tenho conversado recentemente com parlamentares ligados à área de segurança pública e estados estão sendo aparelhados. Tem áreas hoje com poder paralelo, onde o Estado, no Rio de Janeiro nem se fala, né? Tem aquela medida que a gente nem citou aqui, estranhíssima, aquela medida sanitária do STF de proibir É, a medida sanitária e continua em vigor. Né? Então, isso é estranhíssimo, estranhíssimo, principalmente naquelas áreas que tem acesso ao mar, que você pode chegar com armamento. Né? Eu já recebi imagens de drones mostrando treinamentos paramilitares dentro das comunidades, né? Gente que vem até de outros países, desses países que você citou aí, para treinar pessoas, né? Como uma coisa extremamente organizada. Eu viajo pelo Brasil e já aprendi a identificar, porque meus colegas policiais me disseram que tem umas marcações nos muros, com cores, letras e números. X não sei o que, X não sei o que lá. E aquilo ali é o território demarcado por um poder paralelo dentro do nosso país, onde o braço da lei é pífio, quase não tem ação, e quem mora lá dentro tem que se submeter. Então, tudo isso que você está dizendo está dentro de um contexto exatamente como você está falando. É internacional e, ao mesmo tempo, é entranhado dentro do país em vários setores. Até a própria polícia. Não vamos aqui, de forma alguma, desmerecer o trabalho dos policiais honestos e sérios, mas lá dentro, com certeza, ela não escaparia. Agora, a outra pergunta, Lisa, também, com a sua visão mais privilegiada do que a nossa, que estamos dentro do Brasil, e tendo conversado com esse personagem que é icônico nessa questão, quem seriam hoje, ou quem seria a autoridade interessada verdadeiramente, já que a Colômbia não quis, o Brasil não quis, o Chile não quis, a Argentina não está nem aí, os Estados Unidos estão pressionando, mas há uma afinação ideológica do atual governo americano de Biden com toda essa turminha da América Latina, né, ao contrário do Trump. Então, quem seria a autoridade ou as autoridades que estariam realmente interessadas em dizer vamos pôr um basta nisso? Eu acho assim, aqui nos Estados Unidos, me parece que existe em alguma medida, uma independência maior da justiça em relação à interferência política, né? No Brasil é mais difícil isso, mas aqui me parece, tanto é que a justiça de Nova York e de Miami, né, os dois lugares importantes aqui dos Estados Unidos, ambos estão pedindo aí essa extradição do Carvajal e com suas investigações próprias, né, e que me parece com alguma independência aí da interferência política aqui. E eles continuam indo em frente, continuam aprofundando essa questão toda, com uma grande preocupação da influência do narcotráfico aqui dentro dos Estados Unidos. No Brasil, nós estamos numa situação muito complicada, porque nós temos aí a Suprema Corte que, assim, né, lê aí a cartilha do governo de esquerda, foi formada por esse governo de esquerda e claramente não vai ter interesse algum em aprofundar as investigações dessa situação. Nós temos também aí, agora, né, o Ministério da Justiça nas mãos de um ministro que vai até uma área gravíssima de domínio do tráfico de drogas, seria uma escolta, né, e vai com uma tranquilidade, assim, que escandalizou a sociedade brasileira. Então, assim, nós estamos numa situação muito difícil, muito complexa, para entender como isso poderia ir para frente, né? Como isso poderia se desenvolver e veja só, uma pessoa que estava acompanhando todo esse caso, toda essa situação, na época que eu fui, porque eu fui em junho de 2022 para a Espanha, que estava acompanhando de perto, era o ex-ministro Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, mas que hoje está preso, né?
quando ele voltou dos Estados Unidos para o Brasil, quando no seu retorno, 14 dias após Lula ter assumido o poder, ele mandou prender o Anderson Torres. Então, o Anderson Torres, que é uma das pessoas que estava acompanhando essas investigações, foi preso dia 14 de janeiro e está preso até hoje. Então, assim, é uma situação muito difícil, eu não vejo, no momento, pelo menos, como isso pode ir para frente, né? Nesse momento, eu acho que as coisas vão ficar totalmente paralisadas em relação a esse assunto aí no Brasil, e a própria justiça não vai tomar nenhuma providência, infelizmente. Né? No exterior, eu acho que a justiça americana vai avançar mais um pouco. Na Espanha também é uma situação um pouco delicada, porque, embora a justiça esteja aparentemente atuando com uma certa independência, lá também é um governo de esquerda denunciado pelo próprio Carvajal. Né? Lá ele denunciou todo o governo que está hoje no poder na Espanha, está denunciado, como se o Carvajal estivesse aqui no Brasil denunciando o Lula, ele está lá, inclusive os líderes lá do Podemos, lá da Espanha, são amigos aqui do Lula, visitaram Lula em Curitiba, quando o Lula estava preso. Então, eu não sei se na Espanha isso vai ir muito em frente. Talvez, se Nicolás Maduro fizer mais desafetos do que alianças, talvez esses desafetos mexam lá seus pauzinhos para que esse assunto ande. A gente está falando de bilhões e bilhões de dólares movimentados, né, Lisa? Assim, compra tudo. Agora, eu vou fazer essa pergunta para você, é uma das últimas aqui. Você, pessoalmente, jornalista, profissional, que está no meio desse fogo cruzado e que não é brincadeira isso não. Teve renúncia de cargo e muita coisa já envolvida nisso aí, você tem família também. Como é que pessoalmente você está se sentindo em relação a isso, Elisa? Porque esse pessoal não tem nada a perder. Olha, eu sinto muita insegurança aí no Brasil, completamente, porque durante todo esse processo eu nunca obtive, como é que se diz, assim, um apoio policial, proteção policial. Nunca obtive proteção policial em todo esse processo, essas investigações, e acho que sendo de interesse nacional e principalmente sendo de interesse de segurança nacional, né, porque o narcotráfico, uma vez denunciado, eu coloquei no meu livro que foi o sequestro da América Latina, porque eles sequestraram o poder em diversos países. Né? E eu coloco, na minha opinião, que inclusive no Brasil foi sequestrado o poder do Brasil. E eu não obtive nenhuma forma de segurança, de proteção policial, da justiça, e agora, depois que o Lula assumiu, para mim, particularmente, ficou assim, inviável, né, viver no Brasil, pelo menos por enquanto, porque eu acho que está uma insegurança muito grande. Nós não temos a segurança jurídica, né, hoje no país, porque você não sabe, por exemplo, o que vai sair da cabeça de Alexandre de Moraes. Né? Tudo depende dele, do que ele pensa, do que ele acha. Né? Não tem mais a ver com a Constituição. A Constituição já foi ignorada, né? Perdemos as contas de em quantas situações a Constituição foi completamente ignorada. Então, o Brasil hoje depende do que sai da cabeça de Alexandre de Moraes. Então, assim, isso é uma insegurança total, uma insegurança jurídica total. Então, não há como se sentir protegida. No meu caso, então, eu me sinto completamente vulnerável aí no Brasil. Obrigado por essa conversa, por essa disponibilidade aí. Eu sei que você está fora do país e teve essa atenção conosco, Alice. Eu acho que foi muito esclarecedor, certo? Para nós, para o nosso público. Obrigada. A gente vai usar, inclusive, essa entrevista na íntegra e vai pegar vários trechos que a gente acha e produzir reportagens com ela também, para ver se o Brasil acorda, né? A gente vai comprar essa briga aí junto com você. E eu queria deixar o nome do livro da Elisa Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. Eu já pesquisei em quase todos os sites, né, na Amazon, pelo menos eu já vi que está lá o livro, está disponível. Isso, está lá não na é isso? Amazon. Uhum. Exatamente. Então, se alguém quiser ter os detalhes, e tem vários vídeos também publicados por você que eu encontrei. Sim. Corajosos, meus parabéns como colega Obrigada. jornalista pela coragem, Obrigada. viu? E esse canal Obrigada. está aqui à sua disposição. Nós estamos aqui no começo da nossa jornada, estamos preparando esses programas justamente com pessoas que a gente acha que estão na resistência a isso tudo e muito mais, né? Que nós estamos enfrentando, né? E vamos ver até também quando nós vamos poder
fazer esse trabalho que está começando aqui crescer, certo? Mas contamos com Ok. você e você pode contar conosco. Tá bom, obrigada. Agradeço também a oportunidade. É sempre bom poder expor e falar, né, sobre essa investigação. E boa sorte para vocês também aí. O trabalho de jornalismo aí não tá fácil no Brasil. Não tá não. Mas se cuide aí então, viu? Tá Até bom, a obrigada. próxima. Até a Forte próxima. abraço. E a gente fica por aqui com o Perfil Brasil de hoje. Até mais.